Eu sou o professor Helves. Eu sempre gostei muito de ouvir histórias desde criança. Lá na escola, no tempo do primário, hoje o pessoal fala de Fundamental 1. Desde aquela época, eu ficava vidrado, eu diria que os olhos ficavam cheios ao ouvir as histórias que a professora contava. O tempo foi passando e eu comecei a ouvir outras histórias contadas por outras pessoas. Até hoje, vibro ao ouvir histórias. Confesso até que sou um contador de histórias. Tenho contado muitas histórias ao longo dos meus cursos, das minhas palestras, que eu faço em todos os lugares. E hoje não seria diferente, eu vou lhe contar também uma história. Uma história que a gente pode aproveitar bastante. Então vamos lá. A história começa assim: reza a lenda, reza a lenda. Sempre começam assim as histórias, não é? Reza a lenda que um homem foi morar numa casa enorme, antiga. Quando ele estava varrendo lá na frente da casa dele, alguns moradores falaram: nossa, o senhor mora numa rua onde já morou um homem muito, mas muito rico. O senhor sabe que ele guardava toda a sua fortuna dentro, ou embaixo, primeiro dentro de uma mala muito grande, e ele deixava isso sempre no interior de um jardim. Ele fazia um buraco muito grande e colocava essa mala nesse local. Ótimo. Bom, mas nunca ninguém viu a mala cheia de dinheiro. Esse homem ficou pensando uma noite, 2 noites, 3 noites, e pensou assim, e resolveu fazer o seguinte. Pensou ele: todas as vezes em que as pessoas forem trabalhar, sair de suas casas, os seus vizinhos, ir atrás do seu trabalho, levar os filhos à escola ou fazer uma viagem, eu vou invadir o jardim dessas casas. Eu vou fazer um buraco bem grande no jardim. Eu vou começar a procurar essa mala, porque me parece que ela está muito perto. O tempo passou. O tempo passou e até lá o jardim das casas ficaram muito danificados. Nas casas da frente, nas casas do lado, nas casas de trás. Ótimo, tudo bem. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa, que o tempo passou e esse homem também veio um dia a falecer. Sim, esse homem morreu. Depois que ele morreu, a família se reuniu, fez um inventário e acharam melhor vender a casa. Venderam a casa. Venderam a casa, uma grande construtora resolveu comprá-la. E resolveu fazer um prédio enorme, tipo 20 andares. Aí eles começaram primeiro a destruir a casa. Destruíram a casa, demoliram a casa. Ótimo. Vieram os tratores e começaram então a fazer buracos naquela casa. De forma que os buracos, cada vez mais que faziam, veja, iam encontrando peças, até que um dia encontraram uma enorme mala. Essa mala estava cheia de dinheiro. Os operários começaram a vibrar com essa mala. Bom, e a história é que eles ficaram com essa grana. Aí você me pergunta: mas Helves, o que essa mala, o que essa história, o que esse homem tem a ver com a história de hoje? A história de hoje, ela é muito bacana. Eu te faço uma pergunta de 0 a 10. Como é que você tem procurado as suas fortunas? Você notou bem que esse homem começou a procurar as fortunas nas casas dos outros. E você notou que quando ele morreu, encontraram aquela grande fortuna exatamente na casa dele. Moral da história: passamos a vida inteira procurando fortunas nas casas dos vizinhos, quando na verdade ela encontra-se muito perto da gente. As coisas estão muito perto da gente. As melhores coisas da nossa vida estão perto, mas a gente não consegue ver, a gente não consegue enxergar. E é por isso que eu te faço essa pergunta:
como coach, como é que você tem procurado os seus tesouros? Você tem procurado nos vizinhos ou você tem feito buracos dentro de você, na mente, em seu coração, em sua alma, para localizar essa grande fortuna? Bom, aí vem exatamente uma coisa muito importante para a gente fechar esse vídeo, fechar essa história. Eu te proponho a partir de agora parar de ficar olhando os jardins dos vizinhos e a olhar exatamente na sua casa o seu jardim. Procure ao redor da sua própria vida as fortunas que estão lá, que os outros enxergam, mas você ainda não viu. Olha, se você gostou dessa história, ou das outras histórias que eu tenho colocado no YouTube, Luiz Roberto Relvas, faz ela aí, clica lá um positivo. E agora eu tenho uma fanpage. Eu gostaria que você também olhasse, entrasse na minha fanpage e se inscrevesse nela, Luiz Roberto Relvas. Eu ficaria muito feliz em ter você comigo. Em algum lugar do Brasil, eu estarei fazendo uma palestra, dando um curso melhor, contando uma história para você ou para qualquer outra pessoa que estiver perto de mim. Luiz Roberto Relvas, esse é meu nome. Eu sou palestrante e coach de carreira. Amigos, até lá, seja feliz.